Um ótimo dia para vocês, amigos do canal. Mais uma vez, Edmilson Santos. Quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos amigos que estão inscritos em nosso canal. Você que está sempre acompanhando os nossos podcasts, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, em nome de Jesus. E hoje nós temos muito a agradecer ao Senhor. Por quê, irmã Edmilson? Porque hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Então você tem mais do que um motivo para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu quero, de uma forma especial, agradecer também aqueles que oram pela nossa vida, os irmãos que estão sempre intercedendo. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelas suas orações. Que Deus abençoe e recompense a cada um por esse gesto de amor. Então, sem mais delongas, quero aqui pedir para você deixar o seu like nesse podcast, porque quando você deixa o seu like, você diz para o YouTube que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo é relevante e mais pessoas são alcançadas nesse podcast, nesse vídeo, porque o YouTube disponibiliza para mais pessoas. Então deixe o seu like, nos ajude. Eu sei que muitas pessoas são abençoadas através das mensagens, das reflexões, e todo esse conteúdo é de graça. Eu só peço para você deixar o seu like, porque você nos ajuda muito. Amém? E aproveite também para compartilhar nos grupos de WhatsApp que você faz parte, porque essa mensagem pode ajudar alguém. Essa palavra pode fortalecer alguém que está precisando de ouvir algo de Deus nesse dia. E quando eu falo algo de Deus é porque eu quero aqui trazer uma palavra para edificar a sua fé. E no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo de número 27, tem um texto muito interessante. Eu acho que não falei sobre esse tema aqui ainda em nossos podcasts, mas essa palavra tem muitas coisas para nos ensinar. Então preste atenção, eu estou lendo aqui na versão NVT, vou ler aqui do versículo 27 até o versículo 36 do Evangelho de Lucas, no capítulo 6. O texto diz o seguinte: mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, faça o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Faça aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazerem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Amém? Eu quero informar aqui os amigos que eu estou na rua, inclusive está chovendo. Hoje, esse clima agradável,
de chuva e, como vocês podem perceber, eu estou no meu carro, então vai sempre ter um barulho externo, né? Agora da chuva, de alguém que conversa aqui do meu lado, mas eu quero que você preste atenção na mensagem de hoje, deixe a chuva ser a trilha dessa mensagem e eu quero fazer você refletir a respeito desse texto. Meus amigos, é desafiador para todos nós nesse tempo colocar todos esses ensinamentos de Jesus em prática. Ao mesmo tempo, a recompensa de se viver o que a Bíblia ensina é maravilhoso. De fato, Jesus, no início do texto, ele chama a atenção daqueles que estavam em sua volta. Jesus sempre cercado por uma multidão. Então ele traz essa lição a respeito de amar os nossos inimigos. E o texto, quando você vai lendo, o nível de renúncia, de amor para com Deus, ele vai aumentando, porque o amor no padrão de Deus não é você amar quem te ama. O nível máximo do amor de Deus é você amar quem te odeia, quem deseja o seu mal. E a palavra de Deus vai além. Se alguém lhe der um tapa em uma face, você também oferece a outra, né? Se lhe tomar alguma coisa que é seu por direito, nem tente recuperar. Ou seja, sofra o prejuízo da perda, sofra o prejuízo da ofensa. E aí algumas pessoas podem chegar para mim e falar: Edmilson, é impossível. É impossível eu chegar nesse nível do que esse texto está falando, do que Jesus está dizendo. Irmãos, não é impossível, mas também não é fácil. Porque andar com Deus, nesse nível de relacionamento, de amor, exige de nós renúncia. Porque de nós mesmos, nós não temos nada para dar para o nosso semelhante. E muito menos para aqueles que nos perseguem. Jesus, ele nos deu o exemplo e elevou o nível do amor na terra, mostrando que os nossos gestos de bondades àquelas pessoas que nos amam, isso não tem valor para Deus. Isso é mais do que esperado, porque dar amor para um filho, ou um filho dar um amor para um pai, para uma mãe, isso é uma coisa natural. Só que o amor ao próximo pode ser o amor por qualquer pessoa que esteja do seu lado. E convenhamos, talvez nesse exato momento que você está ouvindo esse podcast, talvez você tenha uma pessoa do seu lado que é difícil de suportar. Por quê, irmãos? Porque todo aprendizado no sentido de amar o próximo, de elevar esse nível de amor, ele exige de nós sacrifício e exige de nós obediência. É por isso que amor ao próximo, não é um sentimento.
Amor ao próximo é um mandamento. A Bíblia diz que você deve amar. É o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo. E esse próximo pode ser aquela pessoa que pode estar tornando a sua vida nesse momento difícil. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que amar as pessoas que te perseguem na mesma proporção que você se ama. E o que é amar o próximo? A palavra amor também, ela significa caridade. Em algumas versões você vai ver a palavra de Deus substituindo a palavra amor por caridade. Caridade logo se entende, é fazer o bem, é ajudar quem está precisando, é ajudar quem está em minha volta. E aí vem novamente aquilo que eu disse. Quem pode estar do seu lado nesse exato momento pode ser uma pessoa que está tornando a sua vida um pouco mais trabalhosa. Irmãos, não tem outra forma de vencer o mal se não for fazendo o bem. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele diz o seguinte, que você precisa amar o seu próximo, o seu inimigo, com golpes de amor. Quer revidar uma ofensa? Revide com amor, servindo, ajudando. E não é porque eu estou dizendo isso aqui para vocês que é fácil para mim. Esse nível de obediência não é fácil para ninguém. Porque em algum momento a nossa natureza, o nosso coração quer rejeitar aquela pessoa, porque imagina você ter que lidar com alguém difícil por um longo período de tempo. E tem mais, nessa terra nós vamos lidar com muitas pessoas difíceis. Ao longo da nossa caminhada, existirão pessoas que moldarão o nosso nível de amor. E Jesus está chamando as pessoas que o seguiam para esta lição. Vocês têm que aprender a amar aqueles que vos odeiam. Vocês precisam fazer o bem para aqueles que vos amaldiçoam. Vocês precisam oferecer uma face, a outra face, se alguém lhe bater em uma das faces. Você precisa aceitar o prejuízo de alguém que tomou algo seu por direito. Irmã Edmilson, é assim que funciona o nível do amor de Deus, o nível máximo do amor de Deus que nós devemos colocar em prática? Sim. Mas isso não se aprende automaticamente, né? Não é uma coisa que você estrala o dedo e pronto. Você aprendeu a amar o seu inimigo, você agora já sabe lidar com as pessoas difíceis. Tem até uma mensagem que eu disponibilizei em um desses podcasts,
falando sobre como lidar com pessoas difíceis, né? E depois você escuta, porque é um complemento à palavra que eu estou trazendo aqui hoje para você. Irmãos, a jornada com Jesus, caminhar com Deus, sempre vai exigir renúncia. Por quê? Porque a nossa natureza também não é fácil. E Jesus não está preocupado em agradar a sua vontade, em fazer a sua vontade, em agradar as suas expectativas ou realizar as suas expectativas. Jesus, ele quer de fato que você tenha um coração transformado, um coração que não se abate por causa de perseguições, por causa de afrontas. Às vezes parece muito duro essa palavra, talvez ali muitas pessoas deixaram de seguir Jesus porque era assim, né? Quando Jesus trazia uma palavra mais forte no sentido de trazer mais renúncia para quem ouvia, as pessoas começavam a deixar de seguir Jesus. Achavam, não, esse homem está louco para falar uma coisa dessa. Talvez, quando Jesus terminou de trazer essa lição, muitos chegaram e falavam, não, perdeu o juízo. Como é que eu vou oferecer uma outra face para quem já me bateu em uma? Como é que eu vou aceitar o prejuízo de alguém que me tirou algo por direito? Irmãos, quando você anda nesse nível de amor, suportando as pessoas que te perseguem por amor a Deus, gera-se uma recompensa para você no seu futuro. Gera uma poupança com Deus, que um dia você vai sacar, você vai receber. Essa recompensa, irmãos, ela não é só na terra, mas ela é principalmente no céu. Se você observar lá no verso 35, Jesus vai dizer, portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar nada de volta. E aí ele diz o seguinte, para fechar esse versículo 35. Então, a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Quantas pessoas hoje difíceis que você tem que lidar, que Deus tem sustentado ela para te moldar. Eu estava ouvindo ontem uma palavra do pastor Lamartine Pozella, ele tem um canal no YouTube, sempre quando eu tenho oportunidade eu procuro ouvi-lo. Ontem eu estava procurando algumas mensagens relacionadas à humildade. A humildade, irmãos, ela só vem na nossa vida depois de muita humilhação. Eita, irmão Edmilson. Depois de muita humilhação. Preste atenção numa coisa.
Se uma pessoa tem uma personalidade mais forte, já ouviu certas pessoas dizer, eu não vou levar desaforo para casa. Irmão, você vai levar muitos desaforos para sua casa. E agradeça a Deus. Porque é justamente nessas humilhações, nessas dificuldades é que nós aprendemos, que nós desenvolvemos como ser humano, que nós melhoramos como pessoa. Eu falo para você, não é fácil, nunca será. Nunca será fácil. Nunca será fácil engolir calado uma palavra dura. Nunca será fácil sofrer uma rejeição. Nunca será fácil sofrer o desprezo. Nunca será fácil ser humilhado de alguma maneira. Quem passa por esse tipo de situação sente muita dor na sua alma. Só que, por mais que você sinta muita dor naquele momento que você sofreu a afronta, a humilhação, você, ao final do dia, quando vai colocar a cabeça no travesseiro e deitar para descansar, você consegue dormir. Por quê? Porque Deus te deu graça, não é porque você é bom. E você não respondeu àquela determinada ofensa e você consegue ter paz na sua consciência de que você apenas sofreu humilhação, mas você não humilhou alguém. É diferente de quem te humilha. Ele não consegue ter paz no seu coração. Ele não consegue ter paz para dormir. Ele tem uma mente atribulada, um espírito atribulado. E quem faz esse tipo de coisa, quem afronta, quem humilha o seu próximo, perde a sua paz. Não consegue fazer nada bem. É por isso que essas pessoas se perdem. É por isso que essas pessoas, elas não conquistam nada na vida. Porque o coração está muito amargurado. A Bíblia tem um texto que diz assim: guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, você quer encontrar um caminho, uma saída para a dificuldade, você tem que guardar o seu coração. Do que, irmão Edmilson, eu tenho que guardar o meu coração? Da mágoa, do rancor, do ódio, da raiva. Agora, me pergunta se quem ofende você, se quem trata mal você, se ele age dessa forma. Se ele guarda o coração. Se ele tem paz no coração. Não tem. Pelo contrário, ele é atribulado em tudo que faz. Ele não encontra saída. Ele não encontra a solução para a sua dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Ou seja, o coração dele está tão amargurado, ele se tornou uma pessoa tão amarga que ele só sabe ofender, só sabe humilhar e esquece que todas as vezes que ele humilha alguém, ele fecha o seu coração para Deus. E quando ele fecha o coração para Deus, ele está à mercê do próprio destino, da própria sorte. E que sorte tem alguém que faz o mal, a não ser o caminho de destruição e de ruína. Uma pessoa que humilha alguém, ele não ouve mais a voz do Senhor. Os seus ouvidos estão tapados. O seu coração se tornou uma pedra. Ele se tornou insensível para ouvir a voz de Deus. Ou seja, muitos morrem em seus delitos e pecados. Por quê? Escolheu o caminho do ódio,
da mágoa, da ofensa. E um tipo de coração assim, Deus não pode fazer nada. Porque esse texto diz que para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque é por meio do coração que Deus te dá orientação. Mas é para qualquer coração? Não, para um coração limpo. Para um coração que não guarda raiva, não guarda ressentimento, para um coração que perdoa, para um coração que ama. Você está entendendo por que você agora precisa amar quem está te perseguindo? Porque a partir do momento que você obedece à palavra, não é porque eu sou bom que eu amo, é porque a Bíblia ensina que eu tenho que amar, servir. Quando você obedece à palavra, coloca essa lição em prática, o que acontece? É difícil, mas você obedece. Você se cala durante uma ofensa. Você suporta a humilhação. O seu coração, ele está livre, porque você decidiu não carregar nada com você, nada de ruim. E quando o seu coração está livre, está leve, é mais fácil você ouvir a voz de Deus. Como nesse podcast. Então, você está começando agora a descortinar na sua mente que, apesar desse texto parecer tão duro, você está vendo por trás dele as recompensas que existem por não ter um coração cheio de mágoa, de ressentimento, por alguém que te ofendeu ou te ofende, por alguém que te perseguiu ou te persegue? Meu irmão, minha irmã, você precisa deixar o seu coração livre de qualquer sentimento ruim, porque só tem uma forma de Deus falar com você, é através do seu coração. O seu coração é a porta para Jesus entrar na sua vida. O seu coração é o lugar que Jesus quer morar. E se você tem o desejo que Jesus habite no seu coração, você não pode carregar raiva, mágoa, ódio de ninguém. Porque todas as vezes que você se aproxima de Deus, Ele sempre vai te pedir algo que te custa. Algo de valor, que você considera de valor. Mas que talvez aquilo está te fazendo mal. Na realidade, Jesus fala assim, olha, isso não tem valor nenhum, eu quero te dar de fato. Porque para a gente, algumas coisas a gente acha que são de valor, né? Ah, eu não engulo humilhação de ninguém, eu não engulo afronta de ninguém. Você acha isso uma coisa assim preciosa. Irmão, isso não tem valor, e além de não ter valor, isso atrapalha Deus de agir na sua vida. Nesse ano de 2020, eu já perdi as contas de quantas situações Deus usou para me humilhar. Em algumas eu acertei, em outras eu errei, porque é assim na caminhada. A gente às vezes acerta, às vezes erra, às vezes eu escolho uma rota, um caminho do qual eu achava, não, eu não vou me sujeitar a isso não. Não, é besteira. É besteira você querer achar que você é alguma coisa. Nós não somos nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Jesus Cristo por nós, nós estaríamos perdidos.
Não vale a pena guardar mágoa, ressentimento. Isso, o maior prejudicado é você mesmo. Não é quem está te perseguindo. Quem ganha com a raiva, com a mágoa, com o ressentimento é o diabo. Você quer ver o nome de Jesus ser glorificado na sua vida? Você vai ter que padecer muitas humilhações. Muitas. É por isso que o invejoso, ele quer estar onde você está. Talvez se você conquistou alguma coisa hoje, está numa posição elevada. As pessoas querem o seu lugar, mas elas não vão conseguir passar, talvez, pelo caminho que você passou. Porque o caminho da humilhação, irmãos, é poucos que percorrem. É muito poucos. Porque antes de uma trajetória de sucesso, existe um caminho de humilhação para ser percorrido. Deus não exalta quem está exaltado, meu irmão. Deus exalta quem é humilhado. É assim que funciona com Deus. E quem se exalta o que acontece com quem se exalta? Será humilhado. Mas quem se humilha, ou seja, cabe a você o poder de escolher em qual caminho você quer seguir. Aceitar a humilhação, permitir que Deus molde o seu caráter, faça de você uma pessoa melhor, por mais difícil que seja, ou você quer pegar o caminho da soberba, do orgulho, que lá na frente vai provocar a sua ruína, a sua queda. Se existe uma recompensa para quem obedece, existe também uma recompensa para quem desobedece. Só que a recompensa da desobediência, ninguém quer colher. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Quem quer colher isso na sua vida? Porém, o dom gratuito de Deus é de graça, a obediência não custa nada, desde que você pegue isso aqui e coloque em prática. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, tem presente maior do que isso? A vida eterna. Então, meu querido, minha querida irmã, todo caminho de sucesso, ele vai exigir de nós que suportemos muita humilhação. O caminho do sucesso, na verdade, o sucesso é o ponto de chegada, mas o caminho se chama humilhação. Então, depois que eu trouxe todo esse entendimento, se você agora ler novamente esse texto, você vai perceber, irmã Edmilson, por mais difícil que seja, vale a pena. O mundo aí fora vai falar que você tem que ser exaltado, que você tem que estar em lugares altos, que você não pode fazer determinado tipo de serviço porque isso é muito humilhante. Irmãos, o servo de Deus, nessa vida, ele vai padecer muito. Não se apegue a nada que você ache que vai diminuir a sua humilhação, não. Isso aí é coisa mundana. Esse negócio de só mostrar na internet, nas redes sociais, uma vida aparentemente bonita, perfeita, isso não existe. A nossa vida, de fato, é cercada por muitas dificuldades, humilhações, e aqueles que são exercitados
pela humilhação, consegue alcançar muitas bênçãos e, além disso, esses têm a presença de Deus nos seus corações. Se você voltar um pouco lá no versículo 22, nesse mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, né? Ele vai dizer assim, ó, felizes são vocês quando os odiarem. É incrível, né? É incrível, porque todo mundo quer ser amado. Olha como Jesus anda na contramão do mundo, né? Felizes, felizes são vocês quando os odiarem. Irmão, se você está sendo odiado pelo mundo é porque você está produzindo alguma coisa para Deus. E convenhamos, se você está produzindo algo para Deus, isso é maravilhoso. Só que a gente quer ser reconhecido pelo homem. A nossa natureza tem isso, né? A gente quer reconhecimento, a gente quer... Eu falo de mim também, todo ser humano é assim, ele quer reconhecimento, ele quer que as pessoas o aplaudam. Uau! Que homem de Deus! Certa feita, pastor Billy Graham, já conhecido mundialmente pelas suas conferências, estava saindo de um hotel e alguém o encontra. Essa pessoa não era cristã, mas conhecia, tinha visto o pastor Billy Graham na televisão. O senhor que é o pastor Billy Graham? Ele falou, sim, sou eu. Nossa, o senhor é um grande homem. E o pastor Billy Graham respondeu, não, eu sou um homem comum. Porém, com uma grande mensagem. Irmãos, isso é ter um coração nas mãos de Deus. Os elogios não envaidecem a alma. Pelo contrário, depois que você passa por todo o processo, você aprende a dar esse tipo de resposta, como o pastor Billy Graham deu. Eu sou um homem comum, simples como você. Apenas levo comigo uma grande mensagem. Porque grande de fato, irmãos, é Jesus. Ele é grande. Ele é digno de ser louvado através da nossa vida. Ele é digno de ser exaltado através da nossa vida. Então, guarde essa palavra no seu coração. Quero encerrar por aqui. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família. O desafio de amar aqueles que nos perseguem é um desafio de todos nós, de todos os dias. E o Senhor está nos ajudando. Eu fico feliz de trazer uma mensagem como essa aqui em nosso canal, porque eu sei que essas mensagens de fato traz transformação, né? Ela provoca transformação em nosso coração. Então guarde seu coração, porque dele procede as saídas da vida. É através do seu coração que Deus fala com você, é através do seu coração que você se torna sensível àquilo que Deus quer fazer. Então guarde o seu coração. Ame os seus inimigos, ore por eles. Faça o bem, porque a Bíblia te ensina a fazer isso. Não crie expectativa em pessoas. Não receba elogios de homens achando que você é alguma coisa. Faça como Billy Graham. Eu sou um homem comum, porém carrego comigo uma grande mensagem.
a mensagem de Deus. Eu queria desde já agradecer você que esteve até aqui ouvindo essa reflexão, esse podcast. Quero pedir para você, me ajude, por favor. Deixe o seu like. Olha quantas pessoas poderão ser alcançadas através do seu like e ouvir também essa mensagem e serem edificadas através dessa palavra. Então, por favor, deixe o seu like, nos ajude. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Talvez tenha alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Alguém que está passando por tantas afrontas, tantas humilhações e quer revidar, né? Quer responder na mesma moeda. Não faça isso não. Confie no Senhor. A sua vitória vai chegar. Amém? Então, compartilhe, nos ajude. Se inscreva se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você receber as notificações, porque sempre a gente posta conteúdos para edificar a sua fé aqui em nosso canal. Que Deus te abençoe. Forte abraço.